Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético empatou com o Novo Horizontino 2-2 no interior de São Paulo. Nesse vídeo eu vou fazer para você, internauta, uma análise tática, técnica, individual e também do trabalho do técnico Alberto Valentim nesta partida. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte, venha fortalecer essa comunidade que é dedicada ao futebol goiano. Deixe aí aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Ative as notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver um novo vídeo. Fique completamente à vontade para fazer a sua pergunta, para fazer a sua explicação, dar a sua opinião. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Este vídeo tem um oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana que se especializou em softwares para emissão de nota fiscal eletrônica, para gestão de oficinas mecânicas, funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Precisa de um sistema para uma dessas áreas, para um desses nichos? Procure a WR Softwares 99476-6373. E o Atlético empatou com o Novo Horizontino. Eu penso que a gente precisa dividir este resultado, esta noite, esse desempenho, em análises diferentes. Vamos a ela. O empate por 2-2. Diante das circunstâncias, o Atlético perdia até os 44 do segundo tempo por 2-0, fora de casa. As circunstâncias, ou seja, extremamente negativa. Em um jogo em que o Atlético foi mal, o resultado beirou um milagre. O resultado para o Atlético foi extraordinário. Buscar um empate completamente inesperado, certo? Esse é o primeiro aspecto. Matematicamente, dentro da tabela de classificação, para mim foi um resultado razoável. O Atlético não venceu, mas não perdeu para uma equipe do G4 jogando fora de casa. Não se aproxima do G4, mas não deixa o G4 abrir mais pontos neste momento. Então, foi um resultado razoável. Em relação ao rendimento, e é dele que a gente vai falar por mais tempo, foi um rendimento muito fraco, muito fraco. Um time de desempenho muito fraco. Quando o Atlético conseguiu de alguma forma controlar o Novo Horizontino, foram os melhores momentos do Atlético. E na reta final, nos minutinhos finais, que o Atlético conseguiu exercer uma pressão sobre o Novo Horizontino e empatar um jogo, como eu citei, de uma maneira bastante inesperada. Então o desempenho da equipe do Atlético foi um desempenho muito fraco. Não foi desempenho de time que quer brigar pelo acesso. Algumas situações que eu citei durante a semana, o Atlético precisa encarar todos os jogos como encarou o Vila. Porque ali o Atlético se motivou, correu, brigou, disputou. Agora, alguns jogos, se o Atlético tem muito a lamentar ter sofrido um gol do Vila no último minuto, e isso é verdade, tem que lamentar mesmo, o Atlético também tem muito a agradecer. Empatou um jogo com o ABC já depois de 55 minutos, empatou esse jogo com a equipe do Novo Horizontino já depois dos 50 minutos. Então o Atlético também vem conseguindo resultados inesperados nesta reta final dos jogos da Série B. Mas o desempenho do Atlético não é um desempenho de uma equipe que brigue por acesso. Para brigar pelo acesso, o Atlético vai ter que evoluir muito na qualidade do seu jogo. É um time que defensivamente, daqui a pouco eu vou mostrar, vive uma situação periclitante. A defesa do Atlético é um convite ao gol. E ofensivamente, até que o Atlético consegue dar uma resposta muito boa já nos minutos finais, mas até ali o Atlético praticamente não tinha levado perigo ao gol do goleiro Jordi. Não aquele perigo real, aquele perigo que você vê que o gol
pode sair a qualquer momento. O atleta não tinha volume, não tinha criatividade, mas mesmo assim, nos minutos finais, acabou conseguindo buscar o resultado. Um panorama mais ou menos sobre o jogo. O jogo até começa de uma maneira equilibrada. Depois o Novo Horizontino começa a ganhar corpo, mas na reta final do primeiro tempo, a defesa do Atlético começa a falhar. O atleta toma uma bola na área, numa jogada que ele tentou sair jogando e perdeu, uma bola na trave. Depois, toma outra bola na trave, originária de uma cobrança de lateral. Até finalmente, quando saiu errando, jogando errado de novo, tomou um gol. E um gol em que o Ailton teve toda a tranquilidade pelo lado direita, esquerda da defesa do Atlético fazer o cruzamento, e o Rodrigo Soares não encostou no Douglas Baggio em momento algum. Ele ficou procurando a bola e o Douglas Baggio se posicionou bem e acabou fazendo o gol da equipe do Novo Horizontino. Quando veio o segundo tempo, a gente imaginava um Atlético mais corajoso, mais audacioso, buscando o jogo. Não, o Novo Horizontino voltou a sufocar o Atlético ali por 10, 15 minutos. Depois o jogo deu aquela acalmada, mas em outra saída de bola errada do Atlético, o Atlético erra demais, né, nesse fundamento, e aí o Baggio apareceu para fazer o segundo gol da equipe do Novo Horizontino e parecia ter sacramentado a vitória da equipe paulista. Mas na reta final, como já citamos aqui, o Atlético conseguiu buscar um empate com um gol do Tubarão de fora da área e um gol do David Braga em jogada criada pelo lado esquerdo da defesa do Atlético. Vamos dizer assim, dos jogadores que começaram o jogo, de quem eu gostei no Atlético? Do Kelvin. Nem tanto pelo rendimento, pois as jogadas dele acabaram que se desenharam boas, mas não foram conclusas, né? O Atlético não conseguiu concluir essas jogadas. Então, dessa forma, neste cenário, o Atlético, de quem eu gostei dos que começaram, foi do Kelvin, pela disposição, pela coragem. E os jogadores que entraram, o David Braga faz o gol, foi importante. O Tubarão na reta final do jogo foi importante. Ele finaliza uma bola que o goleiro pega e depois finaliza uma que entra. O Charlon acabou também dando ali uma boa assistência. Então, alguns jogadores que responderam bem já nesses minutinhos finais. Mas o jogo como um todo, o desempenho do Atlético muito fraco. Defensivamente sofrível. Né? Defensivamente sofrível. Mas ofensivamente, por 90 minutos, o Atlético praticamente não existiu em campo. Não levou perigo, não criou jogadas, uma finalização ou outra muito ruim, mas na reta final o Atlético conseguiu ali sacramentar esse empate de maneira, como eu já citei, inclusive inesperada. Aqui alguns dados do jogo: a posse de bola 58% a 42% para o Atlético. As finalizações: Novo Horizontino finalizou quase 30 bolas no gol do Atlético, 27-9. É um número muito alto, né, para você jogar e o adversário finalizar quase 30 vezes no seu gol. É um número muito alto. O Atlético finalizou apenas 10. A precisão aí nos passes, 79% a 89%. Os cruzamentos, 28 do Novo Horizontino, 8 certos, 15 do Atlético, 3 certos. E os lançamentos, 43 para cada lado. Desarmes, 13-9 para o Novo Horizontino. Escanteios, 10-3 para a equipe do Novo Horizontino. Dá uma olhadinha aqui no mapa de calor, olha só. Esse Atlético burocrático que eu falava, uma bola só na intermediária, tá vendo? A bola só na intermediária com alguma saída ali pelo lado esquerdo. O Atlético que teve mais posse de bola, como eu mostrei agora, do que o Novo Horizontino, mas era uma posse de bola inofensiva, era uma posse de bola formal, uma posse de bola que não agredia o adversário. Já o Novo Horizontino, a gente vai ver um mapa bem mais frio, tá vendo? Mas usava muito esse corredor aqui pelo lado direito, em cima do Jefferson. Todo mundo joga em cima do Jefferson, né? O próximo adversário do Atlético, que é o Sport Recife, eu vou falar aqui para vocês hoje, ele vai jogar em cima do Jefferson. O adversário do Atlético da outra rodada, depois do Sport Recife, ele também vai jogar em cima do Jefferson. Por quê? Porque compensa, né? E não só pelo Jefferson. O Luiz Fernando recompõe mal quando ele está no time. Então você tem um setor que vale a pena você jogar.
Então o Sport vai tentar, depois na sequência o Atlético enfrenta o Mirassol, deve tentar também. Então são situações em que os adversários vão observando o campeonato, vão observando o Atlético e acabam usando contra a equipe rubro-negra. O trabalho do Alberto Valentim não foi bom, né? Não foi bom. Ele deu sorte hoje, né? Colocou o David Braga no jogo, ele faz o gol. O Atlético buscou o empate, evitou essa derrota, mas o trabalho não foi bom, porque o Atlético não conseguiu agredir o Novo Horizontino e defensivamente não conseguiu parar o Novo Horizontino. Então, um time que deixou o Novo Horizontino finalizar quase 30 bolas no seu gol e que só vai levar perigo real, inclusive marcando o gol na reta final, não foi um bom jogo. E a entrevista do Watson no pós-jogo, ele utilizou algumas palavras-chave, né? Aquelas palavras gatilho. Quando ele fala que o treinador é gente boa, profissional sério, normalmente é porque o cara vai cair, né? Já é o, é o assopro antes do tapa, vamos dizer assim. Então, pela entrevista dele de depois do jogo, não garantiu o Alberto para o jogo contra o Sport, disse que vai pensar, disse que vai avaliar. Eu imagino que o Alberto Valentim tenha comandado o último jogo dele à frente do Atlético. Vamos ver, né, se essa informação vai se confirmar ou não. Se confirmar, depois eu faço um vídeo aí falando dessa passagem do Valentim e falando do que o Atlético precisa para o futuro, mas vamos esperar as coisas acontecer, nada de antecipar aqui, tá bem? Agora eu quero saber de você. Só em relação à briga por acesso, o Atlético chegou a 23 pontos. O ponto do Atlético é elevar o seu nível de atuação. E o Atlético precisa resolver o seu problema defensivo. Vamos ver aqui uma situação, olha só, essa é a tabela neste momento. O Atlético está em nono lugar com 23 pontos, mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Ceará está vencendo a equipe do Botafogo. Se vencer, o Ceará vai superar o Atlético. Supera o Botafogo também, mas o Ceará vai passar pela equipe do Atlético. O Atlético ainda pode perder posição nessa rodada para o Guarani e para o CRB, caso o Ceará também confirme essa passagem, ou seja, na pior das hipóteses, o Atlético pode cair até para a 12ª colocação, o que seria terrível, né? Você sair até mesmo da primeira parte da tabela neste momento, porque aí você começa a mudar o seu campeonato. Ao invés de brigar por acesso, ficar olhando mais na missão de fugir do rebaixamento. Então o Atlético precisa abrir o olho na competição. E um outro ponto que eu queria destacar para vocês, internauta, é a questão da defesa do Atlético, que eu venho batendo nesse ponto há muito tempo. Olha só aqui as piores defesas do campeonato, correto? Vamos descer aqui, aqui está o Atlético. Hoje, o Atlético e o Londrina, essas duas equipes que já sofreram 24 gols no campeonato, têm as piores defesas da Série B. A rodada ainda vai acontecer, né? Pode ser que o Atlético não termine nessa posição. Se o Londrina tomar gol, se o ABC tomar 2, se o Avaí tomar 2, eles também vão ultrapassar o Atlético. Mas nesse momento o Atlético ao lado do Londrina é a pior defesa do campeonato. E com defesa de Z4 você não sobe. Esse é um ponto, ou o Atlético corrige ou não sobe. Não tem negociação. O Atlético vai conseguir fazer um ataque para fazer 2, 3 gols todos os jogos, porque é isso que precisa fazer para ganhar. Porque hoje, por exemplo, o Atlético fez 2 gols e não ganhou o jogo. Contra o Sampaio Corrêa, o Atlético fez 3 gols e não ganhou o jogo. Contra o Vitória, o Atlético precisou fazer 3 para ganhar o jogo. Entendeu? As demandas que vão sendo criadas para o ataque, com a defesa que toma aí de 1,5 gols para cima por jogo, te obriga a fazer pelo menos 2, às vezes até 3 gols para ganhar um jogo, e às vezes isso ainda não é suficiente. Então, o Atlético precisa corrigir o seu sistema defensivo. Tem falhas técnicas, mas também tem falhas de armação da equipe. O Atlético segue dando muito espaço pelos lados. Hoje o cruzamento do Allian, por exemplo, é uma prova disso. Então, são aspectos defensivos que o time tem que melhorar. Esses 2 corredores e o miolo de zaga não pode falhar tanto como falha ao longo dos jogos. É uma rotina no Atlético. Eu até estava comentando o jogo pela Band News e citei que a defesa do Atlético ela é um perigo constante. A qualquer momento
ela pode falhar dentro do jogo e normalmente não passa um jogo sem que cometa essas falhas. Para a gente ter uma ideia, o Atlético fez hoje a 16ª partida dele nessa Série B, tomou gol em 14. Né? Então é um número extremamente alto para quem projeta brigar pelo acesso. Mas, torcedor, deixe aí a sua mensagem, deixe aí a sua opinião sobre esse empate entre Novo Horizontino e Atlético. Fiquem todos muito bem, obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo.